Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, e nesse vídeo de filosofia a gente vai discutir um pouquinho sobre o livro A Condição Humana, da filósofa alemã Hannah Arendt, publicado originalmente em 1958. Mas primeiro um pouquinho sobre ela. Ela nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1906, mas cresceu em Königsberg. Era de família judia e estudou teologia na Universidade de Marburgo, depois de terminar o ensino básico, onde foi aluna do filósofo Martin Heidegger, e depois acabou mudando e sendo também aluna do filósofo Karl Jaspers, um outro filósofo também bastante conhecido. Participou da organização sionista e quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha, ela foi presa pela Gestapo, fugiu para a França e ajudou na fuga de crianças da Áustria e da Tchecoslováquia, do jugo nazista. Porém, acabou sendo presa num campo no sul da França e depois conseguiu escapar e viajar para os Estados Unidos, onde se radicou professora, uma das primeiras professoras, a primeira professora de política na Universidade de Princeton, e onde escreveu grande parte dos seus principais textos. Então, ela vai discutir nesse livro A Condição Humana sobre a condição do ser humano de transcender a natureza. Ela vai afirmar que a natureza é cíclica, a natureza é um movimento de viver e morrer. Porém, dentro, como parte da natureza, os seres humanos, eles podem, eles têm a capacidade de escapar desse ciclo inexorável, desse ciclo inescapável, digamos assim, com a capacidade de agir. Então ela vai dizer, os seres humanos não nascem para morrer. Eles não vivem para morrer. Eles nascem e vivem para agir. E aí, quando os seres humanos eles agem, eles criam algo totalmente novo. E é justamente nesse novo que se encontra a glória da condição humana, a glória da vida humana. Ela vai discutir também o conceito de natalidade, a ideia de nascimento de algo novo, de que toda vez que o ser humano age, ele tem a capacidade de criar algo totalmente novo e único, e transformar com essa sua ação, com essa sua criação, todo o planeta e toda a humanidade. Um trechinho, é da natureza do início que algo novo seja iniciado, que não pode se esperar de qualquer coisa que possa ter acontecido antes. O novo sempre acontece frente aos esmagadores obstáculos das leis estatísticas e de sua probabilidade que, para todos os efeitos práticos do cotidiano, se resume à certeza. Portanto, o novo sempre aparece sob o disfarce de um milagre. O fato de que o homem é capaz de agir significa que o inesperado pode ser esperado dele, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isso, de novo, apenas é possível porque cada homem é único, de modo que, a cada nascimento, algo exclusivamente novo vem ao mundo. Então, tanto no sentido dos seres humanos nascerem, e aí, com o nascimento de uma pessoa, vem algo totalmente novo ao mundo. Uma pessoa que vai, ao agir durante a vida, também vai criar coisas novas, também vai contribuir aí para criar o novo. Já que os seres humanos, eles buscam confirmar a sua identidade. Então, há necessidade da vida em conjunto para ter o valor reconhecido de modo social. Ela cita, a gente pode citar, por exemplo, Sócrates, que por escolha própria resolveu beber na cicuta e realmente morrer por ter sido condenado pela cidade, para ter o seu valor reconhecido ali como alguém que não voltava atrás e que não quebraria a lógica do conhecimento construído. E, então, dessa forma, o nascimento, a ação, ela acaba vindo disfarçada ou considerada como se fosse um milagre, como algo
muito espetacular, porém, né, segundo ela, realizado pelos seres humanos. Ela então comenta que a nossa vida, né, a vida humana, é a improbabilidade infinita que ocorre regularmente, né? Ou seja, a qualquer momento, a todo instante, há a capacidade, né, do ser humano de criar algo novo, né? E essa possibilidade pode acontecer a qualquer segundo, em qualquer momento da história, em qualquer lugar, né? É improvável, né, que a gente entenda como ocorra, mas pode acontecer a qualquer segundo, a qualquer instante. E isso, por exemplo, ela vai, né, dar um exemplo de que os regimes fascistas, eles têm a sua essência justamente na negação dessa possibilidade individual, né, prezando a abdicação dessa possibilidade individual para o bem do Estado, né, para o bem do Estado fascista. Então, dessa forma, ela atribui, né, uma crítica aí aos regimes fascistas. Ela vai defender a ideia de que o perdão, né, como um ato humano, ele, né, como por exemplo ensinado por Jesus, né, que tirou de Deus, né, somente de Deus, teria tirado de Deus, somente de Deus, a possibilidade do perdão, né, a possibilidade de se perdoar, de redimir, de tirar o peso tanto das costas da pessoa que cometeu, quanto de quem perdoa. Né? Então, essa ação do perdão, por exemplo, ela usa como exemplo para definir uma verdadeira ação bem pensada. Por quê? Porque a ação natural, né, o desejo natural seria o desejo de vingança, que é o desejo que todos sentem, né, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. Porém, o perdão ele parece contra essa natureza, sendo então, né, uma ação humana pensada e verdadeira, justamente para ser aí diferente, né, do instintivo, do biológico, né, levando o ser humano para um outro nível. Né? Um outro exemplo que ela usa é a nossa capacidade de manter e cumprir promessas, né? A capacidade que nos leva para um outro patamar, né? Para um patamar mais de um desenvolvimento mais adiante. E né, os atos de perdão e manter as promessas nos levariam aí a um outro nível, né? Um nível mais desenvolvido, digamos que de relacionamentos, né? De grupo, né? De grupo animal. E aí, as ações, né, ela vai concordar com o Nietzsche, que essas ações, né, criativas, como de perdoar ou de manter e cumprir promessas, são ações que confirmam nossa singularidade, né, que expressam, né, que ninguém é igual a ninguém. Né? Sobre isso, em 2 trechinhos, né, ela escreve: somente por meio dessa constante libertação mútua daquilo que fazem, né, no caso o perdão, os homens poderão continuar sendo agentes livres. Somente pela constante disposição de mudar a mente e recomeçar é que poderão receber em confiança um poder tão grande para começar algo novo. Né? E sobre, né, a nossa singularidade, ninguém jamais é igual a qualquer outro que já tenha vivido, vive ou viverá. Então, dessa forma aí, ela estabelece que o perdão e a manutenção das promessas são características, né, são ações que os seres humanos fazem que nos levam para um outro nível. E aí ela vai definir 3 atividades humanas fundamentais, né, que é a atividade de labor, trabalho e ação. Seriam atividades aí do ser humano que todos nós estamos sujeitos a elas, né, como características gerais da humanidade, né, do ser humano na vida em sociedade. O labor, né, segundo ela, seria a vida em si, né, seria viver, crescer, se manter vivo, né, a condição humana do labor é a própria vida. Né, então, o labor é viver, né, labor é viver. O trabalho
é a atividade não natural que a gente faz dentro de um mundo natural. Então, o trabalho, né, seria o que a gente faz para poder sobreviver. Né? Seria o que a gente faz para poder sobreviver, mudando o mundo natural, né, para tentar permanecer mais no mundo, mais saudável, mais durável, né, e tentar aí ter a maior vida possível e melhor possível nesse tempo que a gente tiver ela aqui. Então, o trabalho é a atividade não natural que o ser humano faz para poder ter a sua vida o mais longa possível, o melhor possível. E o terceiro, que é a ação, né, que seria então a única atividade que não exige coisas ou matéria, né, ou seja, é a essência do ser humano. Né? A ação ela transcende o mundo natural, porque os homens e não o homem, né, vivem na Terra e habitam o mundo. Então a gente age e essa ação ela não exige, né? Por exemplo, o perdão, como ela usou, por exemplo, não exige, né, coisas materiais. Né? O perdão exige simplesmente a ação humana, a ação de perdoar. Né? Então, ela define aí a condição humana com essas três principais atividades. Né? E aí dentro de cada uma delas, várias ramificações, mas sendo a ação, né, a mais importante delas, já que a ação é a que nos diferencia, é a que determina nossa singularidade, né, como grupo. Dessa forma, ela que era especialista em Grécia e Roma, né, em Antiguidade Clássica, ela faz um comparativo de como a humanidade se comportava, digamos assim, lá na Grécia e Roma, né, em Grécia e Roma, e como se comporta atualmente. Ela vai comparar dizendo que lá na Antiguidade Clássica, o que importava era a vida pública, né? As pessoas que tinham posses, as pessoas que tinham condições, as melhores condições, elas iam para a vida pública, elas se interessavam, o principal ponto da vida delas, a principal ação, a vida delas era totalmente voltada para a vida pública, né? Para mudar os rumos da cidade, para fazer algo grandioso que pudesse melhorar a vida de muitos. Já, né, atualmente, né, ela vai dizer que a ação humana, que na época, né, da Antiguidade Clássica era, né, uma ação mais voltada para a vida pública, com o passar do tempo vai se tornar, né, mais restrita ao espaço da casa, ao espaço particular. Né? Então vai para a vida particular. Então atualmente nós acabamos determinando ou digamos que guardando as nossas ações, né, que seria aí nossa grande capacidade para a vida particular, né, sem tentar buscar algo que fosse que seja grandioso, que contribua para a vida de muitas pessoas e dessa forma, né, nós teríamos nos tornado aí consumidores, né, consumidores sem paciência. Teríamos sido reduzidos a consumidores sem paciência que não se preocupam mais com a vida pública, que não veem na vida pública a possibilidade de ação. Né? Sobre isso, né, o que ela determinaria como vida ativa, como vita ativa, né, como vida ativa. E aí ela diz, ela escreve, a distinção entre homem e animal permeia a própria espécie humana. Apenas os melhores, os aristoi, que constantemente provam ser os melhores e que preferem a fama imortal às coisas mortais, são realmente humanos. Os outros, contentes com quaisquer prazeres que a natureza lhes traz, vivem e morrem como animais. Então ela faz aí inclusive uma crítica, dizendo que os que se importam, os que realmente teriam ali se importado e ido para, digamos que, gastar suas ações na vida pública, esses sim seriam seres humanos, né? Esses sim seriam realmente humanos, e os outros não, né? Que seriam aí, viveriam dos prazeres que a natureza, né, que a natureza proporciona, sendo aí mais animais do que humanos. Então, é uma forma dela fazer aí uma crítica, né, a esse comportamento da atualidade, né, que já vinha do século XX para o nosso século XXI. Assim, ela
define, né, que o ser humano ele pode conhecer tudo sobre o mundo, né, saber tudo sobre o mundo natural, sobre os objetos, mas sempre vai lhe faltar um pouco de conhecimento sobre si próprio, né? Então, ela vai afirmar, né, o nosso corpo é o que somos, né? Mas quem somos? Né? Quem somos são nossas palavras e ações. Então, dessa forma, ela vai definir que uma pessoa ela só é realmente revelada, você só consegue realmente saber como uma pessoa é, quem ela é, através do convívio, né? Porque segundo ela, o convívio é que revela quem realmente somos. Por quê? Porque quem realmente somos, né, só pode ser visto pelos outros, só pode ser visto por outras pessoas, né? Então sempre vai faltar aí uma pequena parte de conhecimento para cada um de nós, que seria sobre exatamente cada um de nós. Então, dessa forma, as ações, né, a nossa capacidade de agir, dá a toda a nossa vida uma possibilidade de um novo começo. Então, que significa que a gente poderia agir de uma forma que demonstre que a gente é de um determinado jeito que as pessoas jamais pensaram, jamais imaginaram, jamais nos viram daquela maneira. Então, a cada ação, né, nós teríamos a capacidade de mostrar. Né? Então, ela vai afirmar que um ato, né, ele não é importante pela consequência, né, pelo que ele gera, mas ele é importante pelo agente que ele revela, né, pela pessoa que faz o ato que se revela de uma determinada forma ao agir. E aí nós temos, né, um trechinho que ela diz: pois o amor, ainda que seja uma das ocorrências mais raras na vida humana, possui na verdade um inigualável poder de autorrevelação e uma inigualável clareza de visão para revelar quem somos, precisamente porque é indiferente, ao ponto da completa não mundanidade com aquilo que a pessoa amada talvez seja, com suas qualidades e defeitos e também com suas realizações, fracassos e transgressões. Amor, em virtude de sua paixão, destrói o entre que nos relaciona com os outros e nos separa deles. Então, né, ela vai dizer que a nossa capacidade de agir oferece esperança e fé, né? E sim, fé. Não exatamente, né, uma fé religiosa, mas uma fé que a gente pode crer, né, esperar e ter esperança de que as pessoas podem fazer diferente, de que elas podem fazer melhor, de que elas podem mudar, né, de que essa possibilidade ela existe e é real, né, porque a cada ação pode vir a existir algo novo, pode demonstrar uma pessoa nova, né, que a gente não imaginava, que a gente não tinha conseguido ver e pode demonstrar aí, né, novos rumos, né? Então, e aí, né, nós temos, né, é óbvio que as pesquisas mais recentes, né, na área da genética, né, que afirmam que, inclusive, até a nossa escolha de parceiros sexuais em parte, né, impulsionada pelos nossos instintos, né, pelo nosso instinto de com qual parceiro nós teríamos os filhos mais saudáveis, parece ser meio que um balde de água fria nessa ideia da ação livre, né, da Hannah Arendt. Porém, essas ideias dela, né, fazem com que a gente entenda que a história ela é a história da humanidade, ela é a história da superação, ela é a história da ação humana, ela é a história do ser humano construindo a si próprio e construindo o mundo, né? Então, a sociedade de detentores de emprego, né, que ela afirma, da qual nos tornamos, seria aí uma troca, né, que muita gente faz hoje em dia, que as sociedades fazem hoje em dia, de deixar de lado essa possibilidade, essa vida, né, que pode ter muitas possibilidades, para simplesmente viverem como se cumprissem uma função, né, como se cumprissem uma obrigação determinada,
que, né, acabaria aí nos levando a um determinado objetivo e ponto, né? Mas não, né, sem estar aberto a possibilidades, né? Então a ideia era, né, a ideia de que ser grande é reconhecer que não é simplesmente um animal com vários impulsos de sobrevivência, mas, né, nós temos a possibilidade, a capacidade de agir e de criar coisas novas, né? Então, o nascimento de uma pessoa e as ações que elas fazem, que ela faz durante a vida, podem aí, né, causar coisas grandes, né? E essa é a condição humana, né, que está fadada, né, que a humanidade está fadada a isto. Ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado e um grande abraço. Até mais.